E aí, galerinha, tudo bem? Então, continuando o nosso conteúdo hoje, para a gente finalizar essa parte das ligações, né? As ligações químicas, a gente já viu ligação iônica, nós já vimos ligação covalente, nós vimos um outro tipo de ligação que tem dentro da covalente, que a gente chama de coordenada ou dativa. E para finalizar as ligações, a gente vai ver a ligação metálica. Então, a gente vai ver como que esses metais conseguem se ligar entre si e quais são as características que tem esse tipo de ligação. Vamos lá? Então a gente começa a falar da era dos metais, né? Lá na Idade dos Metais. Quando se teve o conhecimento do fogo, pode-se perceber que quando eles começaram a forjar, né, a produzir as primeiras ferramentas ou as primeiras armas que eram fabricadas por meio com o uso de alguns metais, que eles conseguiam mineralizar, né, que eles pegaram de outros minerais, que eles conseguiram começar a forjar quando aqueciam no fogo, isso mudou totalmente a ideia que se tinha da Idade da Pedra, né? Você criou uma nova era. O primeiro metal que se teve notícia que foi utilizado, que ele era encontrado no meio de outros minerais, foi o cobre. Então isso já vem datado lá de 3.500 a.C. Com a utilização como a grande, agora como parte do conhecimentos que eles tinham, né, dos minerais, se começou a descobrir também o ferro. O ferro era retirado da hematita, né? E lá em 1500 a.C. começou já a fabricação de ferramentas e armas a partir dele. Então, se a gente for pensar hoje, nós só temos essa variedade de metais ou de ligas metálicas formando tudo que a gente conhece, desde ferramenta, armamento, até utensílios domésticos, né? Tudo que a gente tem de base de metal vem dessa época, vem da era dos metais, que foi como se fosse a evolução da Idade da Pedra, né? Então a gente deve muito a essa galera aí que começou a verificar um novo uso para esses minerais. Então, todos os metais que conseguem se ligar, a gente vai chamar agora de ligação metálica. Eles também dão origem a uma coisa que a gente chama de ligas metálicas, que são bem importantes hoje para o nosso dia a dia. Como que esses metais conseguem se ligar? Nós temos um ordenado, uma forma organizada de átomos neutros e cátions que ficam mergulhados numa quantidade bem grandinha de elétrons livres. A gente chama eles de elétrons livres porque eles têm um certo movimento. Essa movimentação é o que dá as características que os metais têm hoje. E a gente pode chamar isso de nuvem eletrônica, nuvem de elétrons, ou até mesmo em alguns vestibulares aparece como mar de elétrons. Porque como os elétrons têm essa liberdade, essa movimentação, é essa movimentação que vai dar as características que nós temos dos metais, né? Como se fosse lá a maleabilidade, que é aquela característica de eu poder formar lâminas. Então eu só consigo achatar bem o metal, deixar ele bem fino, ou do tamanho ou da grossura que eu preferir, porque esses elétrons se movimentam e aí ele começa a se espalhar melhor essa forma ordenada. É como se ele mudasse a forma de acordo com a forma que eu estou tratando esse metal, né? De acordo com a temperatura, muitas coisas são envolvidas para eu adequar as propriedades que eu quero dos metais que eu conheço. Das propriedades, a gente já viu isso lá na tabela periódica, a gente está tratando das mesmas propriedades, mas uma das propriedades que a gente tem que levar em consideração é que os metais eles têm um brilho característico. Alguns têm um brilho próprio e outros aparecem esse brilho melhor depois de polidos, né? Esses metais eles têm alta condutividade térmica e elétrica, quer dizer que eles conduzem muito bem o calor e muito bem a corrente elétrica, né? Maleabilidade quer dizer que eles têm uma alta capacidade de formar lâminas. Então você consegue pegar um metal, dependendo do metal, que alguns têm uma dificuldade, ou depende do metal, tá? Alguns são mais fáceis de eu achatar e formar essas lâminas. Ductibilidade quer dizer que alguns têm propriedades para formar fios, que nem os fios de cobre. O cobre é um excelente metal para formar fio. Ele consegue formar fios bem fininhos, sem estourar no meio. Tem altos pontos de fusão e ebulição. Quer dizer que eu preciso de uma temperatura alta para poder derreter esses metais e para poder evaporar, né, esses metais.
e eles têm resistência à tração. Quanto mais você força eles para tentar quebrar, alguns metais são bem resistentes quanto a isso. E dureza, né? Por causa dessa dureza que eles são amplamente utilizados. Não é que nem, vamos supor ali, as ligas metálicas são os melhores exemplos que a gente tem. O aço inox, ele é um aço forte, é um aço duro. Agora, se eu utilizasse o ferro puro, ele é um metal um pouco mais macio. O ouro, as joias de ouro hoje são utilizadas nas ligas metálicas. Então, a gente tem uma mistura de ouro e prata, ouro e bronze, e cobre, depende do tipo de ouro que você quer. Se for o ouro puro, você consegue deixar marcas, né? Hoje, se você pegar uma aliança de ouro puro, você vê que ela pode estar bem amassadinha, que ela pode estar riscada, porque é um metal muito macio. Então, as características dos metais, elas podem ser alteradas se eu estiver fazendo uma mistura com outros metais. Nem sempre essas mudanças elas são ruins, né? As mudanças nessas propriedades são boas a partir das ligas metálicas, porque eu estou tentando deixar aquele metal mais forte ou com características que me sirvam naquele momento. Então, uns exemplos de ligas metálicas para a gente começar a reconhecer, nós temos o latão, ele é amplamente utilizado aí em lata de refrigerante, lata de cerveja, lata de café, né? Dependendo do que você está utilizando. Ele é uma mistura de 67% de cobre com 33% de zinco. Então, coisas que estão no nosso dia a dia são muito mais fáceis de serem encontradas quando estão na forma de ligas metálicas do que no metal puro. O bronze, né? Aqueles acessórios, aqueles materiais que têm essa cor bem avermelhadinha, bem rosada, ela é uma mistura de 80% cobre, 15% estanho e 5% zinco. Então, a mistura desses metais proporcionou a gente ter várias coisas aí, desde panelas até acessórios de decoração, né? Objetos de decoração. A amálgama. A amálgama é aquele, eles chamam de pretinho da restauração. Ela é como se fosse uma pratinha que você coloca no dente quando precisou fazer a restauração daquele dente. Ela é uma mistura do mercúrio, que é um metal líquido, e a prata. Quando você mistura os dois por meio da agitação, você consegue moldar ali e fechar o buraquinho do dente. E essa porcentagem depende de quanto ele vai precisar ser bem macio e maleável ou do quanto você precisa utilizar. Isso é o dentista que define, né? O aço que a gente conhece, ele é uma liga de ferro e carbono. A quantidade de carbono ela vai variar de 0,5% a 2,11%. E quanto mais carbono, mais forte vai ficar esse aço, mais difícil ele não de moldar, mas você tentar quebrar ele. Ele dificulta, ele torna o aço mais resistente. Né? Então, essa mistura de metal com a metal também é boa. E aí nós temos o ouro, né? O ouro 18 quilates, ele é uma mistura ali de 75% de ouro puro com 25% ou de cobre ou de prata. Se você quer aquele ouro mais rosado, você utiliza mais cobre. Se você quer aquele ouro branco ou o ouro normal, você coloca prata. Aí vai depender da quantidade que você está utilizando.